Paz do Senhor, amados irmãos, tudo bom? Graças a Deus, mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos utilizando a revista Tão Grande Salvação, que você já, com certeza, adquiriu com os nossos amados da Escola Bíblica Dominical na igreja, ou se de repente você ainda precisar, fale em um dos nossos canais, que é bênção. Já estou apresentando, então, para vocês, revista Tão Grande Salvação, estudo sobre o homem e a redenção. Nós já estamos na aula 3, olha que gostoso, né? E para você, então, entrar em contato conosco, aqui está o nosso site, Igreja Lugar de Vida, Brasil para Cristo em Vila Maria, que você possa entrar lá e buscar os canais de comunicação e solicitar sua revista para acompanhar as nossas aulas. Também acho muito importante nesse instante destacar que você tem também lá um cadastro para o relógio de oração da nossa igreja. Que você seja um levita de oração, que você possa estar buscando ao Senhor todos os dias e aproveitando durante o teu período de oração, que você possa estar fazendo as leituras diárias da sua lição do domingo. Será muito gostoso. Hoje estaremos falando sobre o homem e seu corpo. Você com certeza já fez a leitura desta semana, que eu coloco aqui. Se você não fez e depois tiver realmente tempo, você vá lá onde está os vídeos guardados na igreja e você busque e faça a sua releitura, que você busque, que você ore, que você estude a palavra realmente. Amém? Mas vamos então começar com o texto básico, que é 1 Coríntios 6, 12 a 20. Ele vem dizendo para nós que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela? Porque se não disse, dois numa só carne. Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Então, essa é a primeira leitura que nós temos do nosso texto básico. Agora nós temos o texto devocional desta manhã, que está em 2 Coríntios 4, 7 a 15. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Estamos passando aí um problema grande, né, nesse instante, mas olha, meu irmão, não se angustie, não desanime, não estamos desamparados, não estamos destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida em Jesus se manifeste também em vossos corpos. É assim
E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em vós opera a morte, mas em vós a vida, e temos, portanto, um mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou, o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Irmão, então, nesta manhã, você já tem esta palavra cravada no seu coração. E o nosso versículo-chave é: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Amém? Mas o alvo, então, desta lição, a importância e o valor do próprio corpo. A questão da glorificação a Deus por meio do próprio corpo. O glorificar, o cuidar do próprio corpo com o objetivo de glorificar a Deus por esse meio. Então, nós temos que ter isso muito realmente simples, latente, transparente na nossa vida, que nós estamos aqui para ser instrumentos de Deus, para glorificar a Deus, para realmente cuidar deste corpo. Tudo que Deus tem dado a mim, a você, realmente é dele, é para ele. E justamente quando a gente começa a olhar nesse contexto, a gente começa a ver que tantas coisas são criadas, a questão da tecnologia, a questão aí da modernidade, a questão dos aparelhos que temos hoje em mãos, sempre menciono a questão hoje do nosso celular, que é um computador, mas perceba, o homem criou, ele tem um limite, ele é um aparelho que dá defeitos, mas Deus, lá no início, criou o homem perfeito, um ser vivente. Através de suas narinas, deu fôlego de vida. Olha que maravilhoso, que tremendo, amado. Então, a gente começa a ver que Deus, na sua criação, ele criou todas as coisas. Todas. E ele lá, ao criar o homem, né, algo assim espetacular, na particularidade, algo especial, uma obra-prima que é você. E você tem que cuidar deste corpo. Não é verdade? Mas então vamos continuar. O corpo antes do pecado, o corpo depois do pecado, o corpo no Antigo Testamento, o corpo no Novo Testamento. Então, nós temos 4 tópicos nesse instante, que nós iremos, então, discorrer, falar. A gente já vem falando sobre a obra-prima, a criação, o homem, a mulher, desde o princípio são criados, e como são hoje, portanto, são resultados de algo assim espetacular, que a gente foge palavras para expressar o quão grande foi a divina criação de Deus. E nós temos, então, o corpo antes do pecado. Em Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó. Lemos, mas eu quero frisar muito bem isso. Foi do pó da terra, soprou em suas narinas e deu fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente.
Aleluia. Magnífico. Nós temos, então, a segunda parte, o corpo depois, então, do pecado. Nós temos, então, o pecado, a questão da desobediência. Deus tinha deixado algo para que eles não chegassem, não comessem, não vivessem aquilo. Mas, realmente, eles desobedeceram. Foi a desobediência que está em Gênesis 2,17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E uma coisa interessante, ao realmente se afastar da presença de Deus, Deus ainda colocou para eles, no suor do teu rosto, então comerás o teu pão, até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó então tornarás. Então a gente vê a questão que Deus deixou aqui tudo certinho. Meu amado, você irá morrer, nós temos um trajeto, temos a questão de uma enfermidade ser a final, e estaremos com Cristo realmente, tornaremos realmente ao pó. Só que, para que isso tudo aconteça, nós estaremos trabalhando, nós estaremos comendo, nós estaremos glorificando a Deus, nós estaremos exaltando a Deus, nós estaremos louvando a Deus, cuidando deste corpo, para que nada realmente nos afaste da presença de Deus. Então, nós vemos que muito nos falamos, né, que não podemos pecar, que temos que nos afastar, mas olha que está aqui, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura que havia de vir, que está em Romanos 5, 12 a 14. Perceba que eu estou, então, fazendo as leituras justamente para que a gente possa entender. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos nós pecamos. Então, a graça superabundou ao pecado. Sabemos muito bem disso. E agora o terceiro tópico, o corpo no Antigo Testamento. Hebreus, corpo, termo, carne, Paulo e seus escritos fala da ética moral, também utilizando a questão do corpo. Iremos ver isso muito lá na lição 7, iremos aprofundar bastante. Mas nesse instante eu preciso trazer para você a questão de Paulo não diz que o corpo é a sede do pecado, mas um instrumento deste. No Antigo Testamento, dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. Então, é justamente essa questão de carne que menciona lá no Antigo Testamento, quer animal, tudo que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre o seu vestido, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo, falando justamente do local onde se fazia, apresentava o cordeiro dentro realmente do templo. O coração com a saúde e a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14, 30. Extensão natural, homem inteiro, sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou os seus vestidos e cobriu a carne de saco, e jejuou, e fazia em saco e andava mansamente. Está em 1 Reis 21, 27. Próprio ser da pessoa. Ó Deus,
Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 63, 1. Então, nós vemos aqui, justamente dentro deste, o corpo depois do pecado, né? O corpo no Antigo Testamento, a gente vê a questão do corpo inteiro, né? O visível para nós. Então, a gente vê dentro desse corpo ainda a santidade do povo de Deus, em Levítico de 11 a 16. Deus amado quer a sua santidade, principalmente do povo que realmente aceitou a Cristo, que somos nós. Ele quer em todos os aspectos da vida, incluindo o corpo. Muita gente fala, é só o que está no coração, amado. O coração muitas vezes pronuncia, fala, a gente tem atitudes, porque a gente está com o coração cheio daquilo. Então, amado, trabalhe muito, estude muito, leia, ore muito, para que Deus realmente trate da sua vida. Amém? Nós somos santos, separados, templo vivo do Espírito Santo. Nós temos agora o último tópico deste momento, a Bíblia e o corpo, que é o corpo no Novo Testamento. Vamos lá? Carne e corpo, então, tá? Nós temos em Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esses dois termos podem ter três sentidos: o sentido ético-moral, que está lá em Romanos, o sentido físico e o sentido de homem em geral. Então, no sentido ético, indica um princípio contrário de Deus. Paulo dizendo a nós que o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. No sentido físico, nós temos a noção de corpo, frequentemente no Novo Testamento, definindo o corpo físico, material, humano. E na questão de homem em geral, quando Paulo diz que não foi consultar carne e sangue, ele não estava dizendo que não foi consultar o corpo, mas foi consultar homem algum. Então, a gente tem que realmente tomar cuidado com com o nosso corpo. Você deve cuidar dele. A questão de alimento, né? A questão sobre o que você está ali no dia a dia, digerindo, realmente comendo. Ao mesmo tempo, temos que ter muito cuidado com o nosso vestuário, para não escandalizar ninguém, né? A gente vê aí em cima, dizendo que a questão de mordomos, perceba que quando tem numa família tem justamente lá governantas, mordomos e tudo mais, eles cuidam com zelo, então você tem que cuidar com zelo imenso. E a questão da saúde, nesse instante está ficando, a gente até olha os hospitais, tudo lotado, tudo mais, mas a gente sabe que Deus tem nos guardado, mas nós temos que descansar, nós temos que realmente, precisamos de santidade, não podemos estar ali ligados ao vício, de qualquer natureza, a questão de sexo desenfreado e fora do casamento, trabalho exagerado, estudo exagerado. A gente não pode, a gente tem que realmente, precisa de descanso, precisamos de estar diante do Senhor a todo tempo, buscando a Ele, adorando e exaltando o seu santo nome. Dentro desses pecados contra o corpo, agora no terceiro tópico aqui, nós temos maneiras de pecar contra o corpo. Pela visão. Algo proibido ou nocivo que muitas pessoas são levadas a pecar
contra o próprio corpo, pelo que vemos, pelo que ouvimos. A gente sabe muitas vezes que ouvimos alguma coisa, nosso coração já fica amargurado. Por outro lado, temos que ouvir o que é realmente preciso ouvir. Vamos ter ouvidos para o Espírito Santo, vamos falar com Deus, vamos olhar para Ele, vamos realmente estar na presença dEle, ligado realmente. Ainda temos pelo paladar. Olha que interessante. Nós não devemos estar em bebedice, glutonaria, né? Não devemos estar cometendo. Embora tenha vezes que você gosta de alguma coisa, você come um pouco mais, mas a gente sabe que vocês têm que cuidar do seu corpo também. Por exemplo, nesse instante de pandemia, muitos de nós, né, estamos com um peso um pouco excessivo, enfim, podemos sim continuar cuidando do nosso corpo, buscando aí uma alimentação balanceada, buscando até, né, ajuda a profissionais da área da saúde também, por que não? Também temos a questão da fala, né? Visão, audição, paladar e justamente a fala. Tiago condena o mau uso da língua. Entendam que a língua, muitas vezes, quando você fala alguma coisa, aquilo entra no irmão e para sair demora-se um tempo, e aquilo gera amarguras no coração do irmão. Mas também por outro momento, pelos seus pensamentos. Com o pensamento, ultrapassamos barreiras físicas, tempo, espaço, distância. Vamos além, né? É bem conhecido de todos que o pensamento leva à ação, a ação leva ao hábito, o hábito forma o caráter. Por isso, precisamos ocupar pensamentos com coisas boas que vêm de lá do alto, do céu. Mas nós temos, então, ainda os tipos de pecados contra o corpo. A prostituição, o homossexualismo e os vícios. Deus chama de prostituição toda forma de sexo praticado fora do casamento. A prostituição, como adultério, encabeça quase todas as listas de pecados da Bíblia. Homossexualismo. Deus destruiu uma cidade, mas uma sociedade, não só a cidadezinha, mas uma sociedade inteira, por causa deste pecado. E de vícios. Qualquer vício que é prejudicial à sua saúde, os entorpecentes, por exemplo, a questão de remédios, enfim, a questão de fumo exagerado, a questão de alimentos ou remédios que justamente venham te compensar de alguma coisa, e até mesmo o álcool. A gente sabe que muitos desses nos tornam aí com uma rotina diária de estar tomando e realmente traz aí algumas consequências. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que, devido a este momento que estamos vivendo no Brasil, dentro do mundo, dentro das grandes cidades, hoje nós temos problemas de pressão, você pode ter problemas de diabetes, você pode ter outros problemas, e o médico te recomenda justamente a tomar alguns medicamentos para compensar. Só que nós devemos sempre estar buscando em Deus para que haja libertação total e, ao mesmo tempo, que você pare de tomar esses medicamentos. Só que, se você ainda não foi curado, não foi liberto, mantenha o medicamento. Né? A gente sabe que ele está compensando nesse instante, mas você está cuidando do corpo, que é o mais importante. Né? Ao mesmo tempo, o corpo está corrompido por causa do pecado. O homem recebeu o castigo
de morte, que está lá justamente em Gênesis 3:19, né? Mas todos ressuscitarão. Olha que magnífico isso. A ressurreição foi pelos patriarcas, pelos profetas, pelos escritores do Novo Testamento, e a Bíblia chama de ressurreição dos salvos, da primeira ressurreição. Que a ressurreição para a vida eterna ocorrerá quando? Por ocasião Jesus Cristo voltar para levar sua igreja. O salvo em Jesus guarda a redenção do seu corpo. Olha que bênção. E essa redenção acontecerá das duas formas: a ressurreição do corpo e a transformação do corpo. Olha que bênção, amado. Então, não deve ser, se nós olharmos, você não deve apenas ficar, mas o corpo. Não, eu tenho que realmente tratar do corpo, da alma, do espírito, falar com Deus, estudar da palavra, orar, jejuar, buscar. Mas temos que consagrar, então, o corpo. Não deve ser a sede do pecado. Estamos libertos da escravidão do pecado pela graça de Deus. Deve ser oferecido como sacrifício no tribunal de Cristo. Os remidos também serão julgados acerca do uso que fizeram do seu corpo. E a gente começa a olhar, mas muito importa para Deus a forma como usamos o nosso corpo, pois serve de indicação sobre o estado de nossa alma, que está em Mateus. Isso quer dizer que ninguém pode consagrar-se a Deus enquanto o corpo não estiver entregue aos pecados, às concupiscências e aos interesses deste mundo. No tribunal de Cristo, os remidos também serão julgados. E vemos aí que em 2 Coríntios 5:10, devemos ainda ser uma maneira de glorificar a Deus, que é o terceiro tópico. O uso do corpo é de responsabilidade da própria pessoa. Olha como Deus nos deixou aí para que você cuide do próprio corpo. A contaminação do corpo afeta o espírito e corrompe a pessoa inteira. Meu amado, nós sabemos que falamos rapidamente sobre justamente o corpo, justamente antes do pecado, depois do pecado. Nós falamos os pecados contra o corpo, as maneiras de pecar, né? Os tipos de pecado contra o corpo, enfatizando aí a prostituição, o homossexualismo, os vícios. Nós vimos a redenção do corpo, a ressurreição do corpo, a transformação do corpo e a consagração. Só que, ao mesmo tempo, eu coloco em 1 Coríntios para vocês, 6:20, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? E eu deixo aqui para vocês, para esta semana, que será a próxima aula, a quarta, o que é pecado, a leitura semanal para que você possa fazer. Deus abençoe grandemente sua vida e que até semana que vem possamos estar em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Brasil para Cristo, em Vila Maria. Deus abençoe grandemente sua vida. Amém?